Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h07, voltamos com o primeiro jornal para a nossa entrevista número 887. É com satisfação que nós estamos recebendo a professora bióloga Silvia Nishida. Eu contatei a professora para a gente saber, nós estamos na estação do outono aqui no Brasil. O que acontece com as aves no outono brasileiro? Como é que elas ficam? Porque a gente aprende desde criancinha que as folhas caem no outono. E aí as aves, como é que elas ficam, professora? Bom dia, obrigado por atender a nossa solicitação, viu? Bom dia. Nossa, Márcio, eu fico muito feliz porque, né, a rádio sempre tem interesse pela conservação da fauna, né, e falar sobre as aves é um grande prazer estar aqui. Então, muito bom dia a todos. Bom, no outono, nós temos uma mudança muito grande da luminosidade, né, do ambiente, então o dia vai ficando cada vez mais curto, as pessoas devem ter notado isso, né, o horário que o sol nasce, e também vai havendo uma mudança com relação à oferta de recursos também. Particularmente no período, né, nesse período que vai havendo esfriamento, então muitas aves buscam lugares para passarem a invernada, fugir, por exemplo, do inverno, para procurar áreas mais quentes, né, para se reproduzir. Então é tudo muito relativo do ponto de vista, né, do que onde é mais frio. Entendi. Mas nesse período a gente vai encontrar muitas aves migratórias que vão fugir, né, do inverno mais rigoroso para vir, por exemplo, para esta região, inclusive de Botucatu. Logo em abril a gente vai começar a ver algumas aves, né, que a gente não via antes, como por exemplo o príncipe, que é uma ave linda, ela é bem vermelha. Então, logo ela aparece inclusive nos parques das cidades aqui em Botucatu e principalmente nas áreas mais rurais. Então, é onde ela simplesmente escapa do ambiente mais frio para passar a invernada aqui, porque ela se reproduz mais para o sul do Brasil. Então, as aves têm rotas migratórias, né? A gente chama de migração, o deslocamento que as aves têm. Não importa se vem da América do Norte para cá, né, ou da América do Sul para as regiões mais quentes, e isso vai variar também, né? São as aves que se reproduzem aqui, como a tesourinha, né? Eu estou falando de algumas aves que o pessoal conhece, que tem uma popularidade, né? Então a tesourinha, por exemplo, ela vai vir quando começar a primavera. Então ela se reproduz aqui, né? A gente vai ver aquela andorinha com a cauda na forma de tesoura, por isso que ela chama tesourinha. Então, tanto na primavera, verão, quanto no outono e inverno, nós vamos ver espécies de aves migratórias, né, na nossa região, porque estão adaptadas a esse ajuste, né, da necessidade para se alimentar e necessidade para fugir, por exemplo, do frio. Vocês que observam, que acompanham, que entendem, de repente, quando aquela espécie, a senhora falou da tesourinha, que é bem popular, as pessoas conseguem identificar e tal, mas se de repente, cadê a tesourinha? Esse ano não veio. É que alguma coisa está acontecendo, né? Esse ano a gente também, né, o ano passado no caso, né, porque ela vai vir agora na primavera e verão, mas a gente notou uma redução populacional, né? Quem observa as aves ao longo do ano, a gente tem notado uma queda de indivíduos, né, de uma mesma espécie, por exemplo, uma coisa que nos preocupa. Não é só, na verdade, das aves migratórias, mas também das aves residentes, né? Então a gente tem percebido um efeito muito claro já do aquecimento global, né? Então, sobre as rotas migratórias, a gente deve, não sei se vocês conhecem a juruviara. A juruviara, por exemplo, é uma ave migratória que também tem chegado mais cedo, né? Então, essas mudanças climáticas têm alterado e influenciado nas rotas migratórias das aves. Eu vi uma matéria esses dias, por incrível que pareça, e é realmente uma constatação. Com o efeito da guerra que nós estamos tendo, 500 milhões de aves vão deixar de fazer o seu trajeto natural de migração e tudo mais em virtude da guerra. 500 milhões, é uma coisa alarmante, não, professor? É muito alarmante, mesmo porque o mecanismo da migração, ela depende das sinalizações da natureza, né? Então, quando ocorre, por exemplo, uma mudança de fotoperíodo, de temperatura, são sinais externos que avisam as aves que está na hora de migrar. Então, isso acontece há milhões de anos. Então, quando o ser humano, né,
acaba criando alterações ambientais, como as fragmentações, a guerra, né? Então isso vai acabar fazendo com que as aves, independentemente do que o ser humano está fazendo, que elas migrem. Então elas vão acabar passando por desafios ali que podem atrapalhar bastante suas rotas, né? Até que haja uma mudança migratória, né? Ela leva algumas gerações também. Então essa é uma coisa muito preocupante, né? A gente já está com uma redução muito crescente das populações naturais no planeta todo, né? Então a gente tem detectado essa queda e por mais que haja essa conscientização de que tem que mitigar as mudanças climáticas, infelizmente, né? Essas ações humanas têm influenciado, alterado, né? Por exemplo, no caso das rotas migratórias, são impactos que ela não tem como desviar, né? Então elas vão migrar, a condição instintiva de milhões de anos vão empurrá-las para migrar e passando por essas áreas de conflito. São todas as aves, 100% das aves têm que fazer algum tipo de migração, nem que seja do centro para o bairro, mas todas elas têm mudança de? Olha só que é uma ótima pergunta, né? Porque as aves, elas são classificadas em migratórias, né? Entre as migratórias, tem as migratórias que vão, a população inteira migra, né? De uma rota para outra, e tem as que migram parcialmente. Então, dependendo, o Brasil, por exemplo, é um país continental. Então, tem populações cuja alteração climática não vai impor a migração, mas tem um outro lado, estão mais no sul, por exemplo, então eles acabam fazendo migrações regionais, né? Tem isso também. E tem migrações altitudinais, então além das latitudinais, né? Tem as altitudinais, então da parte mais baixa para a parte mais alta, por exemplo, na cuesta, né? Então pode ter migrações curtas, e também uma coisa muito interessante que as aves frugívoras, por exemplo, elas seguem rotas, né? Em função da oferta de alimento. Então, se eu tenho mais alimento numa determinada época do ano, ela vai seguindo a frutificação. O gatoramo-rei, por exemplo, que é uma ave linda, toda vez que tem, por exemplo, uma plantinha que ela cresce nas árvores, né? Então, ela é erva de passarinho, não sei se vocês já ouviram falar. Então, ela é linda, é uma planta muito bonita e ela segue a frutificação da erva de passarinho, por exemplo. Então, tem rotas migratórias associadas à produção de alimento. Para onde vão as maritacas? Elas não vão, elas ficam. Porque a maritaca é um problema. Quando a gente fala algumas questões também são problemas domésticos. A maritaca porque ela vem pro forro da casa, faz o ninho ali e depois ela some, ela desaparece. Ela tá migrando também nesse. Até ontem. Eu estava ouvindo aqui o radar da Prever FM, todo dia, ao meio-dia, uma entrevista sempre de muita qualidade. E ontem estava o Valdinei Campanucci aqui, falando sobre algumas questões domésticas. E o Júnior perguntou das maritacas, porque elas vêm, fazem lá a casinha no forro, uma barulheira desgramada tremenda. E depois elas vão embora, elas somem num período. Onde é que estão as maritacas agora? Bom, as maritacas, elas se reproduzem e elas precisam de cavidades. Então, quando ela some da casa, é porque ela não está no período reprodutivo. E quando ela entra no período reprodutivo, então ela se habituou à condição urbana, porque as casas proporcionam essas cavidades, né? Então é por isso que tem época que elas aparecem nas casas para se reproduzir, e aí quando está fora do período da reprodução, elas não estão nas áreas urbanas, por exemplo, mas estão transitando, né? Entre as copas das árvores, mas é isso que acontece, marca essa sazonalidade da reprodução. Então, por exemplo, os cães, elas se reproduzem pelo menos 2 vezes por ano, né? As aves, tem algumas aves que só reproduzem 1 vez por ano. Então, existe uma sazonalidade no ciclo reprodutivo. Aí é que a gente vai observar animais, né, que estão, por exemplo, cantando numa época, os sabiás laranjeiras, primavera e verão, eles estão cantando, né, atraindo as fêmeas e os machos, no caso, né, e também defendendo os territórios. Então, a gente só vai escutar, né, os sabiás cantando na primavera e verão. Aí depois eles não migraram, mas estão por aí, porém usando outras vocalizações, né? Então tem também o efeito da reprodução, do ciclo reprodutivo, na impressão que a gente tem se elas estão ou não estão aí, né? É isso. Agora tem o sabiá-una, que ela já migra. Então a gente só vai encontrar o sabiá-una, por exemplo, nesse período. O sabiá ferreiro também, então a gente chega ao inverno e fala assim, vamos procurar o sabiá-una, o sabiá ferreiro,
porque esses sabiás acabam realmente fazendo essas migrações. O sabiá laranjeira não, o poca não, né? O sabiá barranco também não. Essas sempre vão estar por aqui. E ainda na questão das maritacas, Márcio, tem aí entra também as pombinhas roxas, as rolinhas. Elas têm alguma forma de saber onde é que ela fez o ninho? Né? Porque parece que ela volta. O ninho fica guardadinho ali, parece que ela põe até uma plaquinha, ó, essa aqui é meu. Ela volta no mesmo lugar, na mesma flor, no mesmo buraquinho do telhado. Ela tem essa geolocalização. A gente sabe que os pombos correio ficaram famosos por causa disso, né? Esse tipo de ave, maritaca, as pombinhas menores, também tem essa forma de voltar no mesmo lugar do ninho? Eu não sei se sempre exatamente no mesmo lugar, mas na mesma área sim. Então, por exemplo, um sabiá barranco, que a gente sempre vê na casa construindo seus ninhos, né? Então, ela sempre tem um lugar preferido, mas ela pode fazer ajustes de um lugar para o outro. Então, ela fica no mesmo território e a gente sempre vai ver os ninhos por ali. No caso dos columbiformes, né, que é a rolinha roxa, né, a voante, a asa branca, juriti pupu, essas são residentes também, mas elas não fazem exatamente no mesmo lugar. O João de Barro faz, ele não usa o mesmo ninho, né, 2 vezes, mas ele pode até fazer um em cima do outro, mas todo ano ele faz um. Faz um conjunto habitacional. Faz um conjunto habitacional, exatamente, um apartamento mesmo. Mas aí, as outras que ele não usou, outras aves acabam ocupando mesmo, né? Parece um conjunto habitacional, porque podem ser usados. Mas exatamente no mesmo lugar vai depender, por exemplo, a corroíra, por exemplo. Se ela fez um ninho num buraquinho, né? Numa caixinha perto da casa, ela pode voltar a fazer nesse mesmo lugar. Então varia muito, né? Então não é assim tão uma regra muito de precisão, né? Mas as aves que são residentes, elas sempre estão mais ou menos na mesma área. Ela está num pé de laranjeira num ano, aí na estrutura, não sei como é que chama. Da casa, não. É onde fica a parede, entre a parede e o teto, né? Então ele pode encontrar ali um lugar. No beiral da casa. No beiral, né? E coberto, por exemplo, ele pode encontrar. As andorinhas, sim, elas sempre voltam praticamente no mesmo lugar. Agora que eu me lembrei de um bom exemplo. Então elas têm uma memória espacial, né? Incrível, como você bem lembrou, né? Dos pombos correios, o nível de geolocalização é uma coisa fantástica, né? Então a memória espacial, o cérebro das aves que se orientam, né? Usando campos magnéticos da Terra, então eles têm realmente um mecanismo de precisão muito grande, né? De sempre voltar ao mesmo lugar. E as outras aves também, elas têm um mecanismo de geolocalização, mas dependendo, as aves migratórias, por exemplo, que fazem deslocamentos continentais, né? Todo ano, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem um mecanismo sensorial, né? Que depende de várias referências, a noite, constelação, durante o dia, sol, né? Além do campo magnético da Terra. Agora, professora, eu tenho um problema pessoal com as juritis, com essas pombinhas e assim, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho uma pitangueira no quintal de casa e acho que umas 50 dormem nessa pitangueira, entendeu? E ontem, inclusive, quando 6:30 da noite já, eu jogo água na pitangueira, acendo todas as luzes do quintal, mas quando chega a noite do outro dia tá lotado de novo. O que fazer para que elas não tenham essa moradia quase que sem pagar aluguel lá em casa? Ai, que pergunta engraçada, mas não, eu olho, na verdade, como um privilégio, porque elas escolheram, né, como dormitório a sua pitangueira. Então as aves, elas precisam repousar, né? Então, tem um ciclo sono-vigília, né? Assim como nós temos, as aves também precisam repousar à noite, que a grande maioria das aves são diurnas, né? Então, elas realmente escolhem um dormitório. O dormitório, nesse caso, é a sua pitangueira. Fazer com que elas mudem o local do dormitório, eu sinceramente, no caso dos columbiformes, eu já não sei dizer o que poderia ser. Mas um potencial predador, né, ele pode ser um mecanismo para tentativa de afugentar. Então, aves e gato não combinam. Cães até que são bastante tolerantes à presença de aves, mas os gatos têm um instinto natural de predação. Essa poderia ser uma alternativa. Não que você casse-as, mas que você talvez as tenha ali por perto
E outra coisa que irrita bastante os columbiformes, que o pessoal utiliza bastante, é ter um emissor de ultrassom. Então, é um barulho que nós seres humanos não escutamos, porque é ultrassom, né? A gente não escuta ultrassom, mas ao emitir essa frequência de ondas sonoras, parece que isso é irritante para as aves. É um dos mecanismos que o pessoal usa para afugentar os pombos, né? Os pombos domésticos dos prédios. Não sei, essa talvez pudesse ser uma tentativa. Eu já tentei, eu já comprei um gavião de madeira, deixei ele próximo, de repente elas davam risada pro gavião de madeira. Esse aparelhinho aí, coloquei inclusive embaixo da pitangueira, então, sei lá, de 30 em 30 segundos ele fazia pip, pip. Aí eu não dormia, eu acordo cedo, eu não dormia. Então serviu para um dia só, né? Entendi. Não adiantou nada, né? É claro que a minha preocupação, né? Elas são nocivas para a nossa saúde, inclusive? Precisa ver qual espécie que está lá. Você sabe qual que é? Se é a voante, se é de tipo a rolinha roxa. Tem a rolinha roxa e tem a voante. As duas? Isso. Mesmo. Olha, na verdade, a grande preocupação que a gente tem do ponto de vista de zoonose é a pomba doméstica, né? É, a principal então, problema. Agora em relação a essas outras espécies, eu já não sei se elas podem ser um problema de trazer doenças, né? Então, sem dúvida nenhuma, o pombo doméstico, todas as vezes que elas aparecem, o ideal é que a gente afugente mesmo. Entendi. Mas eu posso me comprometer a perguntar para os veterinários sobre a peliculosidade, né, das suas pombas. Fique tranquila. Mas é isso, elas precisam de dormitório. Todas as aves precisam de um lugar para repousar durante a noite, né? E você foi escolhido. Eu fico imaginando nessa época de final de ano, né? Que as praças ficam com as luzes e tudo mais. As aves que moram nessas árvores, elas não conseguem dormir, né? Então, em Ribeirão Preto, não sei se você tinha ouvido falar alguns anos atrás, né? Os pombos eram um verdadeiro problema na Praça 15 lá. Eu estudei lá, né? Então, especialmente porque elas defecam. Então, a grande problemática lá era o fato de sujarem a praça, né? Uma praça famosa da cidade. Então, houve também, por exemplo, existem, dependendo da função, se ela se tornar um problema como uma ave, como se fosse rato, por exemplo, que está causando um problema de saúde pública, então há um processo de realizar manejos, né? Agora, no caso, por exemplo, das suas juritis e das suas colegas hoje, precisava caracterizar, né, se é necessário ou não, ou encontrar algum outro mecanismo. Mas eu posso, assim que eu consultar os amigos que eu tenho da parte de patologias, né, de zoonoses, principalmente em relação a essas aves, eu te falo, eu te aviso. Professor. Obrigado. Nós temos perguntas aqui, Márcio, duas perguntas já. Acho que o Bardella é mais uma afirmação, podemos ouvi-lo aqui? Bom dia a todos. Com relação ao que o André falou aí, em casa acontece isso já há 5 anos, acontece a mesma coisa. A pombinha, aquela rolinha, ela vem lá num vaso que tem lá de jiboia, fica bem no alto lá do telhado da garagem, ela bota os ovinhos, eles criam e aprendem a voar e vão embora. Todo ano ela vem, já há 5 anos, no mesmo vaso. E o interessante é que durante esse período de 1 mês que ela fica lá mais ou menos, eu não molho esse vaso, que eu molho 3 vezes por semana todas as plantas, menos esse. E ele continua belo e formoso lá, sem a água. Então faz 5 anos que ela vem lá e faz o ninho no mesmo vasinho. Legal, foi mais uma afirmação do Bardella falando sobre o que a gente comentou aqui. E a Alessandra tem uma dúvida, vamos ouvi-la. Bom dia, PV. Eu estou ouvindo aí o programa de vocês e eu queria fazer uma pergunta para a especialista. Desculpa, não lembro o nome dela. Recentemente, um casal de andorinhas fizeram um ninho na madeira da garagem. Eu tentei até não permitir que elas fizessem o ninho por conta das cachorras, porque eu fiquei com medo de o passarinho, ao tentar aprender a voar, ele caísse e uma delas comesse, né? Porque as minhas cachorras, elas não se dão bem com o passarinho, não.
Então, eu até tentei no início, né, do ninho, não permitir que elas, tentando afugentar, né, botando um tecido na entrada da garagem para que elas se assustassem com o vento e não fosse fazer um ninho, nada assim agressivo, só para assustar mesmo. Mas não teve jeito, ela fez um ninho, ela ficou lá, mas eu não vi filhote. É possível que ela não tenha conseguido procriar, porque eu não vi filhotinho, ficou só o casal por um tempo e depois sumiram. Por favor. Bom dia, então. Na verdade, pode acontecer muitas vezes, né, de não haver a eclosão, né? Então, a ave, toda ave, ela bota ovos mesmo que ela não tenha sido fecundada, né? Então, isso acontece e pode ser que ela não tenha tido sucesso reprodutivo, mas ela segue fazendo todo o ciclo, né? Construção de ninho, instalação, incubam. Pode ter acontecido que ela se desenvolveu, né? Você talvez não tenha visto, mas geralmente quando eclode com sucesso, você vai acabar ouvindo o som dos filhotes, né? Pedindo comida, né? Um barulhinho bem agudinho. Então pode ser que realmente não tenha havido eclosão, não tenha havido sucesso reprodutivo. Mas certamente o fato de ter escolhido a sua garagem, esse lugar, significa que, né, ali foi um lugar ótimo para iniciar a atividade reprodutiva. Mas acontece de não ter sucesso, né? Então acho que você não devia se preocupar. Muito provavelmente, se foi a primeira vez, talvez no ano que vem ela possa voltar a ocupar o mesmo lugar. Porque geralmente as andorinhas, né, têm essa característica de retornar para o mesmo sítio de reprodução. Tá no caso da pombinha também do bar dela, a mesma coisa. Então, eu acho incrível o relato dele, né? De 5 anos sucessivamente ter esse sucesso, e parabenizo a atitude dele, né? Desse respeito que ele tem para atender o ciclo reprodutivo, né? Talvez seja voante. E é um relato bastante significativo até para mim, porque geralmente voltar exatamente ao mesmo lugar, para mim foi um dado biologicamente muito bacana, né? Mas também mostra o quanto a atitude dele indica para a ave que é um lugar que não é perturbado, que ela pode voltar e se reproduzir. Tem a tranquilidade. É essa condição que ele proporcionou para ele, para explicar, né, 5 anos sucessivos de fazer o ninho e reproduzir no mesmo lugar. Muito bacana, parabéns. Bom, são 7h29, nós estamos recebendo a professora Silvia Nishida, bióloga, falando a respeito de aves migratórias. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você fazer pergunta. Vamos fazer um intervalo, André? Já nós voltamos. Agora 7h33, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM e hoje recebendo a bióloga, a professora Silvia Nishida, falando a respeito de aves migratórias. Tem mais participação aqui, viu, Márcio? Vamos lá, então. O Rodrigo Almeida mandou pra gente aqui: bom dia, Silvio. O canário é uma espécie que também volta a usar o mesmo ninho. Vejo no rancho pelo menos umas 2 vezes no ano eles usando o mesmo ninho, ambiente onde fizeram a sua casinha. Aí tem uma casinha que ele colocou, me mandou até a foto aqui, uma casinha de passarinho mesmo. Legal. E eles usam essa casinha como ninho. É o canário da terra? O canário da terra, imagino, o canário da terra também, ele tem, sem dúvida nenhuma, esse hábito, né, de ocupar o sítio de nidificação, que é confortável, que proporciona, né, sucesso reprodutivo. Então, parabéns também, né, porque quando a gente proporciona plantas, né, e frutas para as aves, colocar também espaços para eles fazerem ninhos é uma outra atitude, né, bem bacana. Eu até estava me lembrando aqui com a questão das maritacas, né, que o pessoal chama de maritaca, a gente chama de periquitão. Essas aves, uma das maneiras de evitar que elas entrem no forro é tampar, usar, por exemplo, mecanismos físicos, né, para colocar no vão entre o telhado e o forro. Aí é uma maneira de conseguir evitar que elas venham. Porque, infelizmente, quando os filhotes são criados dentro do forro, algumas delas acabam se enroscando, inclusive, nos fios. Todo mundo fica meio chateado com os periquitões, porque eles acabam roendo, né, os fios, causando acidentes elétricos. Mas o ideal é que evite que ela entre, né? Porque daí evita o problema de causar curtos-circuitos e, ao mesmo tempo, dos filhotes que vão se desenvolvendo fiquem presos. Então, alguns ficam presos lá dentro, não conseguem até sair se enrolando, por exemplo, em fios, né? Então, o ideal mesmo é não deixá-las entrarem. A prevenção sempre é o melhor mecanismo, né? Entendi. De evitar esses acidentes. Professora, nessa rota de aves migratórias, existe uma ave, a senhora que é uma observadora,
que é uma estudiosa a respeito, que é bastante aguardada, de repente fala, vai chegar essa ave aqui e os fotógrafos, os observadores ficam no aguardo dessa ave especificamente? Sim, com certeza. Tem um falcão peregrino. Falcão peregrino. Né? Por quê? Porque o falcão peregrino, ele se reproduz na América do Norte, né? E ela vem então para o Brasil, né? Por exemplo, nas regiões aqui mais quentes, para fazer a invernada. E ela é uma ave icônica, porque é o animal mais rápido do mundo, né? Então ela pode atingir mais de 350 quilômetros horários. Impressionante isso. Quando ela então vai caçar, ela vai alcançar altitudes bem grandes e ela então fecha as asas, mergulha e consegue acelerar ainda, né? Essa queda. E nessa hora que ela atinge tal velocidade, impacta na ave em voo. E ela pega no chão também, mas pega a ave em voo. Então, com esse grande impacto, né, a presa, ela acaba morrendo ali na hora, e aí então ela leva a sua presa embora para se alimentar. E essas cenas são muito vistas em grandes metrópoles, né, porque tem prédios altos, então ela precisa de uma altura grande, né, para poder de lá observar e iniciar sua trajetória de caça. Então essa ave é muito aguardada, o falcão peregrino. E aí eu fico muito feliz, porque eu tive a satisfação de, junto com a professora Silvia, posso estar enganado, mas ela detectou um falcão peregrino naquelas lagoas que tem próximo da Sabesp. A gente conseguiu tirar bastante foto dele ali. Tava lá, sim. Era uma ave, realmente ela ficou, me lembro dela, escutei e assim, as pessoas que têm esse dom que a professora Silvia tem, e outros que já passaram por aqui, como o Vitor também, de conseguir detectar as aves só pelo movimento que vê no céu. Ou pelo, pra isso, né? E ela falou, acho que tem um falcão peregrino por aqui, vamos tentar. E de repente apareceu ele ali e ele deu um show pra gente em cima daquela lagoa ali. Realmente foram várias fotos bacanas. E é isso mesmo. Então, as aves apresentam um padrão de voo, né? Essa é uma maneira da gente também reconhecer as aves, né? Pelo padrão, a gente consegue saber se é um columbiforme, se é uma ave de rapina, né? Se é um falcão, uma águia, e assim, se é um papagaio, se é uma arara. Então é muito interessante, né? O voo das aves também dizem muita coisa. E para quem está acostumado a ouvir do carcará, que é um gavião, é um falcão, né? É um falcão que é comum no centro da cidade já, a gente vê carcará para tudo quanto é lugar. Sabia que Botucatu também tem outras espécies, né? Por exemplo, quando ela falou do falcão peregrino, muita gente sabe, nem imagina que passa por Botucatu também, né? E nós temos essa presença aqui. Sim. Então isso acho que é muito importante. Até mais, se a gente puder caminhar, aproveitar a presença da professora aqui. Hoje nós falamos da estância turística, agora nós temos um patamar a mais no turismo e a importância, né, desse tipo de benefício que a gente tem de tantas espécies. Se eu não estiver enganado, a senhora pode me corrigir, mas mais de 400 espécies catalogadas em Botucatu. Nós estamos com 394 espécies. Quase 400 ali já, então. 400. O que isso representa para o turismo do município? Olha, assim, para Botucatu, a gente tem o encontro de dois biomas, né? Mata Atlântica e Cerrado. Então, Botucatu é um município extremamente privilegiado pela riqueza de espécies. Então, dentro dessa paisagem incrível de Botucatu, a gente encontra uma riqueza muito grande de aves. Então, do ponto de vista de turismo, de observação de aves, né? O turismo ecológico, que tem grande ascensão, que o Ministério do Turismo está incentivando bastante. Sem dúvida nenhuma, Botucatu é um potencial. É uma rota praticamente obrigatória, porque tem espécies ameaçadas, né? Que são raras da gente encontrar. Existe um receptivo turístico muito bom para as pessoas virem observar aves aqui. Então, eu acredito que Botucatu já está num caminho muito bom pelos sucessivos programas da prefeitura, que é o Vem Passarinhar Botucatu, os festivais de aves, né? Então, eu acredito que a tendência é crescer. O que eu acho que precisaria haver mais e que eu tenho certeza que talvez vários proprietários rurais que têm seus fragmentos naturais em suas propriedades, né? Como já aconteceu com vários que já fizeram essa colaboração, é da gente poder visitar para ver se tem, e eles têm interesse, por exemplo, de receber pessoas, né? Dentro dessas propriedades para fazer observação de aves. Então, outro dia mesmo, né? Quando a gente estava fazendo a observação de aves lá na fazenda Santa Cândida, apareceu uma saíra que todo mundo ficou muito impressionado, né? De termos visto uma saíra que não tem ocorrência aqui, né? Então, trata-se de um registro que foi possível porque o proprietário abriu esse espaço para a gente fazer observação de aves, né?
Então, eu acredito que o potencial ainda é maior. Acho que nós vamos chegar em 400, conforme, né, a gente espera. Já tem 2 espécies que não estão no catálogo do livro, né, do Guia de Aves de Botucatu, porque elas foram detectadas depois da publicação. Então já tem mais 2 espécies novas. Quais são as espécies que mais chamam a atenção por ter só aqui em Botucatu? Ou pelo menos com mais dificuldade de ser visto em outro local? Olha, o papa-mosca do campo, né? Ele foi visto de novo ou não? Não. Então, se a gente olhar o mapa do Wikiaves, né, que tem o registro das aves, a gente vai ver que só tem 3 lugares que tinham papa-moscas: Botucatu, né, Bofete e Tirapina. É a capa do seu livro, inclusive, né? Então foi por causa disso mesmo. E aí, desde 2024, a gente não tem tido mais o registro do papa-mosca do campo lá na Floresta Estadual de Botucatu, que era o único lugar. Inclusive, junto com o Vitor agora, né, e a equipe do meu laboratório, a gente vai fazer uma exploração em Bofete para ver se a gente vai encontrar ou não, porque tem um registro lá. E Tirapina eu sei que não tem, porque o guia de aves lá, o Carlos, disse que não tem mesmo ocorrência. Então, o nosso último registro do papa-moscas indica, na verdade, infelizmente, o registro do último indivíduo no estado de São Paulo. Né? Então, o papa-moscas, se a gente olhar no Wikiaves, ele é uma das aves mais fotografadas, mas porque todo mundo vinha fotografar, né? Então, agora, a gente deve estar, assim, infelizmente, tendo que fazer um registro de ocorrência da sua extinção local, né? Não do Brasil, né? Eu digo no estado de São Paulo, né? E Botucatu tinha essa ave que era todo mundo vinha procurar o papa-moscas. Além do papa-mosca que a gente não tem mais, nós temos várias outras espécies, né? Então, peixe frito pavonino, né? É uma ave maravilhosa. Então, a RPP é um lugar que a gente consegue trazer ele na época, né? Então, as pessoas têm interesse. Então, a gente tem, assim, tudo depende muito do que o observador tem na lista dele. Às vezes, é uma ave muito comum, né? Então, por exemplo, uma ariramba, né? Ele não tem na lista, ele quer ver ariramba. Então, se a gente tiver sabendo onde tem ariramba fácil de observar, ele vai vir aqui para poder registrar essa ave. Então, não existe assim uma ave, o papa-mosca sim, mas não existe outras aves que seja de grande interesse, a não ser que ela esteja ameaçada. É assim que mais ou menos funciona. Eu não tenho na minha lista, então vou procurar. Aí a pessoa faz qualquer coisa para vir registrar, por exemplo, a ave no lugar, né? Então, eu não sei se você tem uma lista de aves que você gostaria de registrar. Eu quero qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Até esse peixe frito pavonino, eu tive a oportunidade de ver ali na Indiana. Já registrou? Na Indiana, era um som bem diferente, bem específico, e ele chegou pertinho. Realmente é fantástico. Para quem nunca observou aves, e aí, professor, as pessoas sempre falam, né, o Márcio? Não sei se tem esse pensamento, mas eu não tenho câmera, eu não sei tirar foto. Não precisa. Não precisa, né? Não precisa. Na verdade, assim, a conexão, eu acho que às vezes, quando eu estou fotografando, eu perco minha conexão pessoal com a ave naquele contexto, né? Então, eu acabo usando a máquina porque é uma ferramenta de trabalho, mas eu gosto de usar meus próprios olhos, né? A minha própria audição, para poder registrar a memória, né? Sobre o que ela está fazendo, por exemplo. E o binóculos, por exemplo, é muito melhor para você observar do que a máquina. Porque a máquina você tem que ficar ajustando, né? Enquanto que o binóculos não, ela é uma extensão do seu olho. Então aí o seu registro fica mais incrível. Se você tiver um binóculos bom, você vai ver ela perto de você, né? Então você vai praticamente olho no olho, às vezes dependendo da distância que tá. E isso é muito mais emocionante, né? Do ponto de vista de ver pela primeira vez aquela ave que você está tão procurando há muito tempo, né? E também não precisa nem de binóculos. Se você tiver se você quiser apurar o seu sentido da audição, você escuta muita coisa, porque na maior parte do tempo, né, a gente mais registra as aves por meio da audição do que vendo, né? Então, tudo vai depender muito desse observador, né? O que ele está buscando, mas tem toda a razão, não há necessidade, basta o nosso sentido da visão, audição e muita atenção, que ajuda bastante já. Professora, a gente sempre comenta aqui, o André gosta, eu também gosto, o André vai inclusive nessas observações de aves, eu nunca fui. O Godinho, eu sei que ele é um observador de aves, né? É um observador também. Eu tenho percebido. Você nunca foi, mas deveria ir. Eu vou.
Eu tenho observado nas minhas caminhadas assim que algumas aves que quando eu era criança, já faz tempo, eu observava, tipo papacapim, o bigodinho, eu tenho visto novamente. E o André falou que tem visto novamente o pintacilgo, que era muito comum. O que está acontecendo? Será que a fiscalização para evitar a caça melhorou nesse sentido e eles estão tendo mais liberdade de estarem se expondo dessa forma? Na verdade, são várias coisas combinadas. Então, o fato da proibição e de maior fiscalização, obviamente, ajudou bastante, né? O pintacilgo, por exemplo, olha só, Márcio, não foi você a primeira pessoa a comentar isso. Agora, recentemente, uma pessoa falou assim, puxa vida, mas no seu guia não tem pintacilgo. Tem. Aí ele lembrou, provavelmente, da memória dele, né? De que ele não tem visto. Mas a gente tem visto agora com frequência. Que bom. Então, por exemplo, pintacilgo, se você quiser vê-lo com uma certa frequência, tem uma planta exótica chamada margaridão, que dá aquela flor amarela. No inverno fica maravilhoso, fica tudo amarelo. Aí depois ela produz sementes, né? Nessas plantações, certeza absoluta, você vai encontrar sempre um bandinho de pintacilgo, né? Então, tem acontecido isso, né? O fato deles encontrarem fonte de alimento e ao mesmo tempo essa fiscalização. Canarinho da terra, né? Que o pessoal gosta de chamar de canarinho da terra, por exemplo, é um caso. Hoje a gente vê os bandos em determinados lugares, né? Até lá na Unesp eu tenho lá 2 casais que toda vez que eu vou trabalhar eles estão cantando, né? Quando eu chego e quando estou indo embora, é muito legal. Então, o bigodinho, né? Coleirinho, por exemplo, a gente encontra hoje em vários lugares, assim, bem próximos às cidades. Então, tem havido isso, mas tem espécies que não. A gente não está vendo, por exemplo, né, com facilidade, curió. Curió é um bicho que a gente não encontra mais por aí, né? A patativa tropeira, né? Que também está ameaçada. Então, algumas dessas espécies que exigem muito graminhas nativas. Então, onde não tem graminha nativa, a gente não vai encontrar eles. Mas o coleirinho, tudo bem, infelizmente ou felizmente, ele come, por exemplo, semente de braquiária, que é uma graminha exótica, né? Que é utilizada na pastagem, que ela é muito invasora no cerrado, inclusive, ele se alimenta, por exemplo, de sementes dessa braquiária. Agora, a patativa tropeira não. Ela não vai se alimentar da braquiária porque ela precisa da alimentação de graminhas nativas, né? Perfeito. O Júnior perguntou aqui, o Júnior Quinteiro tá ouvindo a gente também, perguntou do Tietê-sangue, se existe em Botucatu. Eu olhei aqui no Wikiaves, não tem registro. A senhora já viu o Tietê-sangue aqui? Não. O Tietê-sangue, ela é típica espécie de mata atlântica costeira, né? Então a gente vai encontrar, se você descer, for pra praia, você vai encontrar os bandos, né? Mas nessa região, a Mata Atlântica do interior, que é a floresta estacional semidecídua, não é a área de ocorrência dela. Se alguém registrou em algum lugar, é porque deve ser soltura, né? Porque é uma ave também que é vítima do tráfico. Então, a gente pode encontrar algumas aves que são soltas por motivo de soltura. Então, a gente acaba registrando, mas, né? A gente tem essa problemática. Agora, aqui, a gente ainda não tem um registro oficial. Certamente, algumas aves, por exemplo, passam por aqui, a gente tem uma ocorrência, né? E na verdade elas estão de passagem, por exemplo, mas certamente não. Falar para ele que ainda nós não temos. Espero que não, porque significa que está havendo uma mudança, né? Então, nas áreas que estão degradadas, inclusive na Amazônia, está sendo encontrado, por exemplo, anu branco. Não é para estar lá na Amazônia, mas ela está ocorrendo porque está havendo desmatamento. Então, se o Tietê começa a vir para cá, não é uma boa notícia, na verdade, né? Interessante. Eu me lembro que uma vez estava de férias no Piauí e numa pousada aí durante o café, assim, eu olhei naquela árvore e falei, gente, mas tinha muito cardeal. Então. Coisa mais linda, mas tinha assim uns 15, 20, Sim. sabe? Coisa mais linda, assim, né? E como é que a gente não se encanta com isso, né? Eu acho assim, como é que uma pessoa de repente está aqui em Botucatu, não consegue identificar o canto do bem-te-vi, né? Saber olhar que aquela ave, olha, tá sempre aqui, não dá importância para ela, ou de repente fala, nunca mais ouvi o canto do bem-te-vi, eu nunca mais vi aquele beija-flor, né? A sensibilidade, né, para a gente poder acompanhar a fauna, o dia a dia, é fundamental para nossa vida, inclusive. Sim. Né? O próprio bem-te-vi, por exemplo, a gente não, né, as pessoas é que há uma tendência, né, Márcia, da gente olhar só ali aquele momento, mas se a gente pesquisar
qual é a função ecológica que o bem-te-vi está desempenhando, aí a gente começa a valorizar. Por exemplo, ele é um generalista. Então ele come barata, ele come fruta, ele come muitas coisas. Camundongo, né? Então ele é uma ave que se adaptou muito bem ao ambiente urbano, né? Porque ele é um animal generalista, né? Uma ave generalista, então ela consegue até roubar ração de cachorro, né? Então, pode, dependendo do grau de habituação que ele pode ter com o morador, ele pode chegar até muito perto da sua janela. Então é uma ave que tem uma função ecológica muito interessante nas áreas urbanas. Por outro lado, as pessoas, por exemplo, não gostam do urubu de cabeça preta, urubu de cabeça amarela, né, de cabeça vermelha. Esses urubus que ocorrem aqui, eles estão tendo um papel extremamente importante na remoção de carcaças, né, da superfície. E todo mundo fica assim com medo do urubu, é feio. Nossa, mas a função ecológica deles é essencial, é fundamental, né? Então eu acho que tem que haver essa desconstrução, né, de conceitos equivocados, né, e reconstruindo. Aí talvez o pessoal comece a valorizar todas as aves que estão no nosso entorno, que não são nem tão, não tem a plumagem tão bonita, né, como o cardeal do Nordeste, por exemplo, né? Porque há uma tendência das pessoas gostarem de aves coloridas, né? Inclusive é isso que leva a se tornarem vítimas do tráfico, né? As plumagens coloridas, né? Cantarem maravilhosamente. Então, acho que se a gente prestar, mesmo que o bem-te-vi não tenha um canto maravilhoso, se pensar na função ecológica, né? Talvez as pessoas se encantem, né? E é a ave símbolo de Botucatu. E é o bem-te-vi, exatamente, escolhido pela população de Botucatu, né? Márcio, eu coloquei no telão aí essa imagem de um pintacilgo numa gaiola. E aí você vai perguntar, por que você está colocando isso agora? Porque ontem, o Acontece divulgou uma ocorrência de maus tratos de animais no Jardim Bons Ares, em Rubião Júnior, onde um cavalo estava em estado lamentável em um pequeno espaço e dentro da casa também foi apreendido esse animal numa gaiola. Então a gente ainda tem, infelizmente, né? Uma coisa que parece, não, mas isso não existe mais, ninguém tem mais coragem de colocar um animal numa gaiola. E infelizmente essa ainda é uma realidade não tão distante da gente. É uma tristeza, só para constatar e lembrar disso aqui. O Lorival tá ouvindo a gente, o Lou, e falou o seguinte: o que a gente faz, né, quem mora na cidade, para atrair os pássaros para próximo da casa da gente? Uma boa pergunta. Verdade. O que fazer para ver essas aves mais próximas da gente? E eu vou voltar aqui a Ariramba, que é a foto da professora Silvia, inclusive, muito mais bonita no telão do que esse animal na gaiola. Planta uma pitangueira lá, Lorival. Lorival, então, existe um período, né? Justamente essa estação que a gente está entrando, que é outono e inverno, começa a haver escassez, né, de frutas, por exemplo, na natureza para as aves frugívoras. Então é muito interessante você poder atrair, por exemplo, para fazer essa observação de aves livres, né, por meio de comedouros. E aí vai então uma dica, uma recomendação importante, né? Nos comedouros, somente colocar frutos como banana, mamão e abacate e laranja. Não usar outros tipos, né, de frutos, porque esses a gente sabe com bastante experiência que são, além de ter um custo mais baixo, né, e manter sempre os frutos frescos. Só tem que ter um pouquinho de paciência, mas as aves vão encontrar essas fontes de alimento, tá bom? E no caso, por exemplo, de beija-flores, apesar de existirem soluções de água açucarada, inclusive que vende no Shop Pets, eu sugiro que você plante espécies que atraem as aves que produzem néctar, né? Então tem várias espécies de plantas que quando você coloca no seu jardim, né, eles acabam se aproximando e se alimentando de um néctar natural, né? Que a própria flor, a planta produz. Então acho que é isso, né? Um comedouro simples, por exemplo, pode ser uma bandeja grande de um vaso, onde você coloca alguns frutos, e depois tem uma recomendação importantíssima: gato e passarinho, gato e aves não combina. Então, se você tiver gato em casa, aí eu recomendo que não seja instalado, porque como eu disse, né, o gato é um animal carnívoro e por mais que você crie com ração, ele tem um instinto natural de atacar qualquer objeto em movimento dentro do campo visual. Então, por isso que a gente usa vários brinquedos que movimentam para distrair o gato, né, para fazer enriquecimento. E então são animais extremamente habilidosos na captura de presas.
Então, aí se você tiver gato, eu recomendo que você não instale o comedouro, tá bom? Bom, já no encerramento, a gente tem mais um intervalo, não tem? Não. Não vai dar tempo. Não vai dar juntar tempo. Os dois aqui. Lembrando que nesse domingo a gente vai ter dentro do calendário 2026 da observação de aves, Jardim Botânico, começando a temporada 2026, e a professora vai estar nessa? Eu vou estar, a SAB Brasil me convidou para falar um pouquinho, uma atividade introdutória sobre papo de passarinho, né? Que eles incluíram agora nas passarinhadas. A SAB Brasil, ela é muito importante no Brasil inteiro, porque é ela que trabalha com a conservação, né? Juntamente com a BirdLife International. Então agora é ela que está organizando as passarinhadas. Então vai ser lá no Jardim Botânico do Instituto de Biociência da Unesp. Professora Silvia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer. A gente fica realmente muito contente com a sua presença aqui, viu? Muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, Godinho, né? Um prazer de sempre estar aqui. Quando precisar, é só chamar. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.